Olá, bem-vindos ao May the 4th com a Casa Thomas Jefferson, uma iniciativa dos Centros Binacionais e American Spaces no Brasil, da Casa Thomas Jefferson, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos, para juntos celebrarmos o universo de Star Wars. Eu sou o teacher Pedro Ribeiro, da Casa Thomas Jefferson. Esse é o Vander Filho e sua equipe que estão com a gente. E junto participaremos de uma oficina incrível de desenho para a criação de personagens de Star Wars, para todas as idades, com ninguém menos do que o autor e desenhista estadunidense Jeffrey Brown. Jeffrey Brown, ele já é famoso no Brasil por conta do lançamento de vários livros relacionados ao universo Star Wars, que estão disponíveis por aí, tanto em português quanto em inglês. Lembrando que essa oficina está acontecendo via Zoom, com convidados muito especiais e transmitida para o canal da Thomas no YouTube. Você, que está me ouvindo, pode participar enviando suas perguntas e comentários via chat do YouTube, e nós ficaremos muito felizes em comentar com o nosso convidado. This is Jeffrey Brown. Jeffrey Brown é desenhista best-seller do New York Times, autor do livro Darth Vader and Son, além da série de livros Jedi Academy. Seus livros incluem paródias humorísticas para todas as idades, as aventuras de Star Wars, como nós já destacamos, e a série Lucy and Andy Neanderthal. Além de ganhador dos prêmios Ignatz e Eisner Awards por seu trabalho, sua arte já ganhou exposições em Chicago, Los Angeles, Nova York e Paris. Bem-vindo, Jeffrey. Muito obrigado por participar dessa oficina. Caso algum participante queira postar seus desenhos de Star Wars, é só usar as hashtags que vão ser fornecidas aí. Hashtag Thomas May the 4th, hashtag MakerForce 2021, hashtag Espaços Americanos no Brasil, hashtag Embaixada EUA. Okay? Jeffrey Brown, welcome one more time to this event. Thank you. Thank you for having me. Yes. Yeah, so go. Well, first of all, Jeffrey, I think that the people who are here watching you, they are fans of Star Wars, like you and I, and many of our teenagers, adults, children, they have a passion for this universe, and they have a passion for drawing, which brings us here. So before you begin, I would like to ask you, how did you start drawing and being fascinated by this universe, and how did it result to the work you do nowadays, ok? Vou falar pro pessoal. Perguntei para ele rapidamente como é que ele chegou aqui, por que ele teve interesse no desenho, no mundo de Star Wars, e como é que ele chegou nesse resultado, né? Nessa criação desses livros, que são tão fantásticos. Yeah, I grew up, I always loved books and drawing, and so when I was a kid, I would make my own little books. Mm-hmm. And of course, I loved drawing Star Wars. So I drew that when I was 4 years old, or even, and one of the things about Star Wars that I love is I realized that before the movies could be made, people had to do all kinds of drawings to make to decide what things would look like. So these are two books that were a big influence on me. And you can see. Wow, that's amazing. How that inspired my drawings when I was a kid. Okay. So when you were little, it was hard to get Star Wars material on drawing? I liked the fact that, I would see the movies, and then I knew that there were people whose job was to draw Star Wars as part of making those movies. And so I thought, I want that job.
Cool, very nice. Let me tell the people here. So, o Jeffrey falou que ele sempre gostou desse universo. Vocês viram os desenhos que ele fez quando era criança. Ele também tinha acesso, ele ganhou, comprou alguns livros sobre de concept designs, né, de desenhos do universo de Star Wars. E quando ele viu os filmes, ele imaginava que existiam pessoas cuja profissão era criar esses mundos de Star Wars, né? E aí ele falou para ele mesmo, eu quero ter esse tipo de trabalho. Very good. Yeah, and so what I started off my comics career drawing autobiographical comics about my own life, and I had the opportunity to start working with Star Wars through Google. Google had the idea of, the Google homepage sometimes has a special illustration, and they wanted a drawing of Luke Skywalker and Darth Vader, but in an awkward everyday moment. And so that's where the idea for Darth Vader and Son came from. My idea was to make Luke Skywalker 4 years old and have Darth Vader do all the things that I was doing as a parent, like pouring the cereal in the morning, or trying to not get him to buy not Jar Jar toys and things. All right. So was this a Google Doodle in the beginning? Yeah. So Google decided not to use the idea, and I thought I have so many ideas of things I would love to draw with this, and so I took it to one of my publishers, Chronicle Books, and then they went to Lucasfilm, and Lucasfilm liked the idea as a book, so we were able to do the whole series as a book instead of just a Google Doodle. I got it. O Jeffrey está explicando que o Google, né, que todo mundo sabe, tem aqueles doodles, ou seja, em datas comemorativas você tem alguns desenhos, algumas animações interessantes, e a Google pediu para ele fazer algumas brincadeiras com o universo de Star Wars, e ele pensou em situações cotidianas parecidas com as que ele tinha como um pai, né? O Darth Vader colocando cereal para o Luke Skywalker, etc. E no final das contas, o Google não usou isso. E ele pegou essas ideias e falou, não, eu vou correr atrás disso e fazer de outra maneira, vou fazer o meu livro. Ok, very nice. So, Jeffrey, let me ask you, I can see you with this big drawing board over there, probably very high quality material. And what are you going to sketch, draw? What is your idea for us today? Well, I'm going to start off with something simple, and that's drawing kind of cartoony Darth Vader, and so it's a lot easier than you think. All you need to know is how to draw circles and triangles. Okay. So you're going to start off, and you're going to draw half a circle. All right. And then draw a line right down the middle. Then you're going to draw 2 full circles. At the top of each of those, you get a crescent. So it's kind of like Darth Vader's eyebrows. And then you start drawing triangles. And then, of course, you have to add the lines on the helmet. So you can do the loud Darth Vader breathing. Ok. Very nice. Então ele mostrou aqui pra gente, né, que apenas com formas geométricas, com triângulos, círculos, você consegue fazer um Darth Vader, né? E ele falou para não esquecer das achuras na boca dele para fazer o
Respiração do Darth Vader, yeah? Darth Vader breathing. Okay, cool. Okay. So, people, did you do it? Pessoal, vocês fizeram o desenho. Vocês podem abrir, olha aí. Por favor, abram as câmeras de vocês. Uau, que legal. Are they good students, Jeffrey? Yes, not bad for first attempts. Very nice. Olha, ele falou que tudo bem, né? O Henrique eu não consegui ver, tá desfocado, não sei. All right. Muito bom. So I thought next I would draw Princess Leia. And of course, Princess Leia and Luke Skywalker in my books, you know, they're a lot younger. So she's just 4 or 5 years old here. So this is a young Princess Leia. And here you start with just a circle. Ok, agora a Princesa Leia, pequena, menina, all right. And then you kind of draw a curve, not quite a circle. And then you, Okay. Then you can, you know, she's got the 2 hair buns. So you got to draw the side of the other hair bun. All right. The top of her hair, kind of do kind of a curved triangle shape. Her eyes there. Cute little nose. She's always smiling. And then you can just do an X for her hair on the other side. And if you want to add detail, kind of, you can add her Princess Leia costume. This gets a little more complicated. Wow. So that's Princess Leia. Yeah. This here, I think you need to give a little bit more time for people to finish the drawing. Yeah? Ok. Então aqui o Jeffrey mostrou pra gente como desenhar uma princesa Leia, menina, pequenininha, com poucos traços, né? Mas de uma forma bem... Ok. Ó, o pessoal mostrando aí, abrindo sua câmera. Olha aí, Princess Leia. Oh, wow, looks good. Yeah. Yes. A Aline também, olha aí que legal. Aline, obrigado por estar com a gente hoje aí. Viu? Aline. All right. Vander. All right. Henrique. Ixi, Henrique, tá borrando. Acho que é o efeito do zoom, Henrique. Isso, se você quiser tirar o seu background, né, Henrique? Yes. Ok. Agora sim, legal. Nice. Legal, Henrique. This is cool, Jeffrey, because we have Dan over here. He put a different nose, right? Yeah. Am I right, Daniel? Yes. So you can create with the shapes and the structure that you are saying us, right? Yeah, and it's always good to add your own take on things, and you can start by trying to copy it exactly, and then the more you practice, the more you'll be able to add your own take and your own interpretation of things. Cool. Nice. Very nice. Uma pergunta para você, Jeffrey. A question: which character would you refer most to the Star Wars universe? For example, oh, this is me there. This is me. Perguntei para ele qual é o personagem que ele acha que é mais a cara dele no universo. Well, I don't know if I would say the character that's me, but my favorite character, my absolute favorite character, and he's one of the reasons why I love Star Wars is I love how funny Star Wars can be, and I think the funniest Star Wars character is Yoda.
Yoda, cool. And so, Sorry, move on. yeah, so Yoda's always been my favorite. I'll draw Yoda. I'll try to draw a little slower, so everyone that hasn't had it years and years of practice. But Yoda kind of starts off, you get the half circle again, but then he has the long Yoda ears. And then for the bottom of his head, you kind of leave a little space so you can have a little chin. Then I do the eyes. Of course. And then you're going to start adding lots of wrinkles. So I always start with, he has a bunch of wrinkles right at the top of his nose. He has wrinkles under the eyes, wrinkles over the eyes, wrinkles next to the eyes. And then I usually do about 3 lines for his head wrinkles. And then Wow. And then if you want to make his ears look a little more real, kind of do that. And then you've got to add all the old man hair. So add some old man hair, old man ear hair. And then for his clothes, you can just and so that's Yoda. Wow, very nice. Então, pessoal, esse é o Yoda que o Jeffrey Brown fez. Ele disse que não tem exatamente nenhum personagem que ele acha que seria ele no universo Star Wars, mas o que ele acha mais interessante e que levou ele para esse universo, com certeza, foi o Yoda, porque ele acha que o Yoda traz traz momentos cômicos para o Star Wars, momentos engraçados e divertidos. Yes, Yoda is a very important character. Wow! And look at the people here. Olha o pessoal aqui mostrando seus desenhos do Yoda, yeah. Or Yoda, like we say in Portuguese, yeah, Yoda. Legal! To draw, fun it is. Oh, legal, legal. Pois é, pessoal, estamos tendo esse momento à tarde muito divertido, graças a uma parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, com os Centros Binacionais e com a Casa Thomas Jefferson Brasília, certo? Olha que legal. Jeffrey, have you ever been to Brazil? This is a classic question. Você já foi no Brasil? I have not. So, not yet. Someday maybe we'll be able to travel again. I'll be able to leave my house. Yes. And do you live in Chicago? I'm in Chicago. Yeah. Ok, perguntei para o Jeffrey se ele já esteve no Brasil, né? Eu até fiquei surpreso, mas com certeza no futuro você vai ter oportunidades. So Jeffrey, of course, in the future you have opportunities to do that, but I thought you have been here in Brazil because, like I told you, your books are very popular here. How many countries were your books published around the world? Perguntei para ele quantos países no mundo publicaram já os livros dele de Star Wars. Maybe 20 or 30. I don't even know, because to be honest, with Disney, I don't even find out where all the books are. So I think
I know of at least 15, so I would guess it's more than that. But you know, there's so many out there. Oh, all right. Ele disse que por o Star Wars hoje ser uma marca da Disney, um produto que pertence à Disney, ele não sabe exatamente quantos países isso já aconteceu, porque o alcance da Disney é muito grande, né? Então ele disse que talvez 20 ou 30 países já publicaram livros dele. Ok, Henrique is asking, can we do the Baby Yoda? Yeah, all right, Henrique. Okay. Right. Sorry, I am receiving some questions here from our viewers, right? And somebody's asking, would you like to come to a Comic-Con at Casa Thomas Jefferson, Brasília, Brazil? I would love to sometime. Yeah, I'm really missing Comic-Cons. Comic conventions they're very tiring, but they're also very inspiring. Like I love just meeting other artists and seeing people who are reading the books. And so it's just, I come back, I'm exhausted, but I'm also like excited to work again. Yes. And many professionals, yes, they have been to Comic-Cons as fans, right? And one day they started their own business, drew their own books, right? And it meant a lot for them. Yeah. Yeah, I think one of the things I always suggest, if you're interested in becoming an author or artist or cartoonist, is going to events like conventions and book signings and meeting the authors and talking to them and seeing what they do. So when I first started, I would go to comic conventions all over the US, and I learned so much from everyone I met. Ok. Então, gente, o Jeffrey está falando que ele adoraria vir para uma Comic-Con no Brasil, por exemplo, na Casa Thomas Jefferson, e que ele adorava ir para Comic-Cons antes dele ficar tão famoso, e ele pôde conhecer muitas pessoas, isso foi uma oportunidade muito importante para ele ficar por dentro do que estava acontecendo, né? Então talvez seja uma dica para quem quiser entrar nesse mundo, quem quiser trabalhar profissionalmente com isso, seja com desenho, com livro, com animação, com videogames, você pode, né, fazer isso. E a gente tem algumas Comic-Cons no Brasil, né? Comic Conventions, algumas bem grandes, algumas pequenas. Alright. Pessoal do YouTube que está nos assistindo, se vocês quiserem que ele desenhe algum personagem específico, é só comentar aí, tá? Então, o pessoal que está no YouTube, vamos lá, mande o seu recado, ok? A gente quer saber de vocês o que vocês querem que o Jeffrey desenhe e também o que vocês estão achando aqui do evento, ok? Mandando aquele alô, aquele abraço para a Embaixada dos Estados Unidos, um abraço para a Casa Thomas Jefferson e para os Centros Binacionais, as escolas de inglês ligadas e certificadas pela Embaixada dos Estados Unidos no nosso grande Brasil. Okay, Jeffrey, so what about the Baby Yoda? Yeah, I'll try Baby Yoda. So I've had a lot of practice drawing Yoda, so I'll show a couple sketchbooks here. So these are the rough drafts of the first Jedi Academy book. And you can see I drew the entire book here. And then, you know, I get notes from my editors. And then I do a whole second draft, redraw the entire book again. So you can see I've drawn Yoda many, many times. Wow. And so this is the second rough draft, and then I do the final artwork. So a lot of practice drawing Yoda. Let me tell the people this. This is awesome. Pessoal, então ele mostrou aqui um caderno Moleskine, onde ele desenhou todo o livro Jedi Academy na mão, num caderninho pequeno. Depois, o que eu achei mais interessante, ele entregou esse caderninho para o editor fez revisão, fez comentários, e depois ele redesenhou tudo em outro caderninho. Tudo bem manual, né? So I'm amazed to see that
a lot of your work is manually, right? Yeah, I like to draw. I like the feel of the paper and the pen, and I draw, you know, at about the size things are printed. So I'll show you another drawing here. This is Ele a drawing. disse que faz os rascunhos mais ou menos no tamanho que eles vão ser impressos, né? Ou seja, não perde muito tamanho e ele gosta da coisa manual, do lápis no papel, por exemplo. Ah. So this is the cover to a book that it comes out here in America later this year. So I'm not sure when it'll be out in Brazil, but it's a Star Wars holiday book, and you can see the original drawing is just about the same size as it'll be printed. Yeah, it's very equal. I mean, there is a very little change, right? It doesn't get lost. Ele mostrou aqui pra gente, né, como o desenho é feito manualmente, como ele é impresso, e a diferença é quase nula. There's almost no difference, huh? Okay. All right, so I'll try to draw Baby Yoda. So let's see. Okay. So one of the keys to drawing Baby Yoda versus older Yoda is there's fewer wrinkles. So it should be slightly easier to draw. So far, kind of looks like regular Yoda. Yes. Ele disse que parece com o Yoda normal, só que com menos rugas, né? Smaller nose. Nariz menor. Bigger eyes. Olhos maiores. Ok. I drew too many fingers on Baby Yoda. He's only supposed to have 3. Ele disse que desenhou muitos dedos aí no Baby Yoda, né? Talvez dedos a mais. This is artistic liberty, right? Yeah. Ok. Aqui um Baby Yoda que é tão famoso hoje em dia e tão amado aí por todos os fãs do universo Star Wars. O livro que ele vai lançar agora no Natal é a Happy Family Christmas, right? Yeah, a Vader Family Christmas. Yes. É um livro de Natal Star Wars, fazendo a brincadeira com a palavra Sith, né? Ok. Good. Muito legal. Okay, not so good. Not so good. I'm trying. This is my first time, Baby Yoda, you know? Mine looks like he has sunglasses on. Eu vou pedir para o Jeffrey desenhar um veículo. Talvez ele ache legal. Jeffrey, maybe you would like, maybe it would be a good idea or not, to draw a vehicle or something rather than a character, just to vary a little bit. If you think it's a good idea, if it's not. Yeah. So I'll draw. One easy thing that everyone could draw is the Death Star. Oh, Estrela da Morte, ele vai desenhar. So Okay. Circle, line, circle. And if you want, you can add All right. a few more lines. And then
let's see, I'm trying to think of, I'll draw a TIE fighter. That'll be a little easier than an X-Wing, but. Okay. So. First you draw one of the wings. If you draw a circle in the middle and then you just draw a line from each corner. Oh. Then you just draw another circle kind of disappearing behind the wing. Draw the other wing. And then of course, you've got to draw the armature that holds the wing on. Draw a circle like that. Wow. There's the windshield. You can add a couple little lasers at the bottom. And on the roof, door to get in. So that's kind of. This is level 2, right? You are showing something a little more sophisticated for the people, which is good, right? If someone was thinking this was easy. Olha, aqui é um nível 2, né? De desenho, já é uma coisa com perspectiva interessante. Aí ele fez uma X-Wing e uma Estrela da Morte, né? Maybe people will need to just have like 30 seconds more to finish this, right? Can I show mine? Yeah. Not so good again. That's great. Well, here's the thing: is you can tell that's a TIE fighter and the Death Star, right? So that's the start. Yeah, looks like a Pokeball. You know, from the Pokemon. I'm trying. Good. When I look at mine, I see like Leia's hair. That's nice. I wrote not a Pokeball. I wrote it here. Cool. And a So TIE fighter. Jeffrey, that's beautiful. Ó, ficou bonito. Com... Oh, Daniel Yes. got a nice movement there. Yeah. All right. So Jeffrey, our people here, the fans who are watching the YouTube are asking if you could draw like R2D2 and BB-8 together, like friends. Yeah, vamos ver se ele desenha aqui. Yes. Okay, so I'll start with BB-8. BB-8's the easier one. In BB-8, I always start with his head. It's kind of like that. Line at the bottom. And then two eyes. It's been a while since I've drawn BB-8. Nice. He has like two antennae. And I'm going to draw 3 circles on this circle that are curved around. Okay. And then you can draw a line, kind of add some detail. All right. And then each of these circles has these little parts that like that. Okay. So there's BB-8. This is BB-8. And then R2D2. Let's see.
I start with the top of R2-D2's head. And you're gonna leave a little room for his leg. That. And then to make it three-dimensional, like that. Okay. It looks more complicated, right? R2-D2. Esse é mais complicado. Esse também é um nível 2, né? Para o pessoal que está assistindo ser mais desafiado aí, né? Wow. This will be more challenging for the people who have thought, oh, this is simple. No, this is very complicated. Okay. Good. R2-D2 is one who, when I'm drawing for the books, I usually have to have a photograph out of R2-D2 for all the detail to. Ok. Ele disse que o R2-D2 é o tipo de personagem que ele sempre tem que ter uma foto por perto, porque é um personagem que tem muitos detalhes, né? Even though it's a simple form, it has a lot of details, right? Yeah. Okay. It looks amazing. Vou fazer uma pergunta para o Jeffrey Brown. Jeffrey, let me ask you a question. Has your family always supported your profession and your dream to do this? I'm asking you this because I saw an interview with Robert Kirkman, the creator of The Walking Dead, and he said that he took like more than 1 year to officially show his parents that he was making a career out of comics. Deixa eu só falar aqui pro pessoal. Eu disse para ele se a família dele sempre apoiou ele fazer esse tipo de trabalho, porque tem alguns criadores que, por exemplo, o Robert Kirkman, ele escondeu da família durante mais de 1 ano que ele estava fazendo quadrinhos, que ele estava lidando com esses universos de fantasia. Diga. Yeah, so I've been fortunate that both my parents were really supportive, and there were times where they encouraged me to take classes that were more practical, like design classes or learning how to use certain computer software that would be useful in getting a job somewhere doing art for someone. But I was always more interested in just making my own art the way I wanted to make, and I always had a day job before I made money from comics. So they were less worried about me, following my art path, because I always made sure that, I was always had a job, even if I wasn't making money from my art. And Cool, all right, I got it. Ele disse que os pais dele sempre deram sempre apoio para ele na arte dele, e também ele foi atrás de alguns cursos mais técnicos para ele aprender a usar softwares, programas, e mesmo assim ele aprendeu esses programas, esses softwares, mas ele gostava sempre de fazer o tipo de arte dele, mais solta, mais na mão, como vocês estão vendo, e que ele também teve sempre um emprego paralelo até que ele conseguisse viver só disso. Oh, look at Daniel. Daniel está com o capacete R2-D2 customizado por ele. Aqui os desenhos do pessoal. Muito bacana. Okay. A question here from our viewers. Estão perguntando o quão ele considera importante colocar a mão na massa para praticar o desenho. So, Jeffrey, nowadays, how do you evaluate practicing drawing as a craft? For example,
studying cartoons or human anatomy or comic book storytelling, strips, storytelling. How do you consider this important since you got to this point, right? A person doesn't learn to draw in 1 month and does books like you did, right? How was your route on it? Years and years, you know, it's just constantly drawing. So like you can see that, you know, just from the Jedi Academy sketchbooks, like how much work just goes into one book. This is even all the work. And so practice just drawing as much as I can. And then I read a lot. So even if you're not, you know, reading something to study it, just reading it, you can learn a lot and pick up things that you don't even know, you don't even realize you're learning. And I teach part-time, and I find that having to look at someone else's work and explain to them, you know, things that I see that they could do differently, or sometimes being surprised at things that they do that are different than the way I would do them. And I feel like you learn a lot that way too. So looking at, like, if you have friends who are also learning how to become cartoonists, and you look at each other's work and talk about your work together, you can learn a lot about what you're doing and what they're doing. Very nice. Ok, ele disse que é importante praticar e que ele também acha muito importante trocar experiências com amigos dele que trabalham nessa área. Às vezes ele vê o trabalho de outras pessoas e pensaria como é que ele poderia fazer melhor e vice-versa, né? Às vezes ele também pede feedback de pessoas em relação ao trabalho dele. Eu vou também fazer essa pergunta. I'm asking here another question for you. So are you all, only producing, drawing and making books, or are you teaching at the moment? Have you taught? Yeah, so I teach one class at the School of the Art Institute here in Chicago. Okay. And then I do, you know, sometimes I'll do illustrations or other work that's not necessarily books or even comics always. And so it's just a wide range of different projects, like small side projects that come along. And then I do a lot of school visits, which are also like teaching, like similar to this, but, you know, talking about my art and This is awesome. This is awesome for the young people, teenagers, adults. I think this should be very rewarding. Let me tell the people. Ele disse que ele dá aula numa faculdade e também ele gosta de fazer ilustrações de outros temas e para outras coisas, não necessariamente só Star Wars, e que esse trabalho de Star Wars, ele costuma ir a muitas escolas mostrar o trabalho dele e para as pessoas terem a possibilidade de entender um pouquinho mais de perto, né? Let me ask you, how many, did you win an Eisner Award? Yeah? I did. I won a couple Eisners, one for Darth Vader and Son and one for Vader's Little Princess. So. Wow, ok. Ele ganhou 2 prêmios Eisner por esses 2 livros. Cada livro ganhou um prêmio Eisner. O Eisner Award, ele é o prêmio mais importante da história dos comic books, histórias em quadrinhos e desse universo todo, né? This is simply the Oscar of art and animation and comic books, right? Okay. People are asking about Lucy Neanderthal. É uma série sua? Is it a series of yours? Yeah, I'll draw Lucy from. Oh, please draw Lucy for us, and people are asking you to draw Ray as well later. All right, I'll draw Lucy first, but Lucy and Andy Neanderthal is a series about
a brother and sister living 40,000 years ago. And I did a lot of research about Neanderthals and the Stone Age and how humans lived. But this is Lucy. Okay. Is it a series of books? Is it a comic strip? It's for the same age as Jedi Academy, and I could get up and I'll show you. Please. Ele vai mostrar aqui pra gente essa série que ele está fazendo. So this is Lucy and Andy Neanderthal. Okay. And so the series is, you'll see there's paleontologists, so there's scientists at the end of each chapter that explain the science behind how we know how they All right. É uma dupla de paleontólogos e essa é uma história em quadrinhos que ela tem muita informação, né? Então, no final das páginas, ao longo da história, tem muita coisa didática. That's interesting. Very interesting, very cool. That's Lucy. And Lucy, one of the things that she likes to do in the books, of course, is, draw on the cave walls. So she's always drawing mammoths on the walls of the caves. Ok. A menina que está sempre desenhando animais nas cavernas, ela desenha coisas na parede. Very nice. That's beautiful. It's interesting to see how loose you draw, and it's so sharp, yeah? Ele desenha bem rápido, né? Bem solto e sai uma coisa legal. But this is the difference of the good cartoonists, right? For example, like Charles Schulz from Snoopy, yeah? That simple drawings. Aqueles desenhos do Snoopy são tão simples e tão lindos. Yeah? And again, it comes down to practice. It's, so the Lucy and Annie series, there's 3 books, and I've done some other short stories. So I've drawn her so many times that it just comes naturally. Whereas I'll try and draw Rey now. I haven't drawn Rey quite as much as any of the other Star Wars characters, but let's see how I do here. And there's a guy asking about Admiral Akbar. As well. What is the best comic book what is the best Comic Con in the United States in your opinion? The one you feel comfortable, I'm at home. Perguntei para ele qual é a Comic Con mais interessante, mais divertida para ele. San Diego, the San Diego Comic-Con is probably, just because there's so many people there, and there's so many things to see. But really, I find that every Comic-Con has its own personality, and so there's another one called Small Press Expo, that is, it's smaller and more independent artists, less superheroes, and so I really like that one for other reasons. And here in Chicago, we have one called C2E2, which is kind of, I feel like, is kind of a bridge between the more independent and the more mainstream comics. Got it. Ok, ele disse que essas Comic Cons nos Estados Unidos, que são muito populares lá, muito mesmo. Aqui no Brasil a gente tem, mas lá nos Estados Unidos é uma cultura bem disseminada. Ele disse que gosta muito da San Diego Comic Con, que é a maior Comic Con do mundo, onde eles falam sobre Star Wars, falam sobre filmes, animação, super-heróis e etc. Ele gosta muito, mas ele gosta também de convenções menores, onde artistas mais alternativos ou artistas com menos fama conseguem trocar ideias e se aproximar do público.
como a C2E2 em Chicago, que é onde ele mora, né? Ele está falando, inclusive, para gente, pessoal, de Chicago, que é onde ele mora aí, na casa dele, ok? O Jeffrey Brown está desenhando a Ray aqui para gente. Ela tem mais detalhes, né? She has more details, doesn't she? Yeah. Well, okay. And now, Iko asked you to draw the Admiral Akbar. Yeah. I don't remember this guy. Sorry, eu esqueci desse cara. Não sei quem é esse Admiral. Provavelmente um daqueles que é atacado pelo Darth Vader. It's a trap! Oh, yeah. All right. Ah, sim, sim. This is a classic character. How could I forget? It's beautiful. The interesting thing about the beginning of the Star Wars universe is that people had to create their own special effects and characters, right? Technology, yeah? It's a trap. Ok. Esse é o Admiral Akbar. Yeah, I'm trying to draw him. And this is fun to draw, isn't it, Jeffrey? Yeah, he is. I mean, the aliens, of course, are always fun to draw because they're so different. Ok. Ele está dizendo que esses são divertidos de se desenhar porque eles são diferentes, né? Eles têm outra anatomia. Ok. I think Vander is telling me that we have that we are about to end. So I'm going to ask you some tips. Yeah, we have 5 minutes. So we would like you to give some tips for kids, for children, boys and girls, to keep up doing and exploring their talents. What tip would you give these youngsters, since you are a reference in terms of book creating? You had a totally different idea. You draw, you design. Qual seria a dica que o Jeffrey Brown daria aqui para gente que está assistindo e para as crianças, para as pessoas que estão querendo desenhar e se desenvolver nessa arte? So, I think one of the most important things is to just not get discouraged when you're drawing. So sometimes you might look at someone like me I've been drawing for over 40 years. So I hope I draw pretty good. But if you're a kid and you've only been alive for 5 years, you have a lot of practice left to go. And so you shouldn't be discouraged when you're trying to draw something and it doesn't turn out. I think also a good way to practice is you can start by tracing. Like you can take some of my books and get a thin piece of paper and just trace over it. Then once you've traced it a lot, switch to just practicing by looking at it and drawing. And eventually, the more you do those things, then you'll just be able to draw it straight from your head. Should I draw something that while you explain that, I'll draw something that one of the ways I learned to draw was copying Garfield comics. Okay. So first I traced, then I just looked at it and copied it, and eventually I'd drawn Garfield so much, so now I can still just draw Garfield from memory. Nice. So. Então ele disse que para as crianças que querem desenhar, se o seu desenho ficar ruim, se não ficar do jeito que você gostaria, vai treinando, vai fazendo, porque ele disse que as pessoas mais jovens que ele, que está há 40 anos desenhando, né, que tem pouco tempo de vida nesse planeta. Então, aos poucos, little by little, você vai desenhando e vai
conseguindo memorizar o personagem, como ele aqui está desenhando o Garfield. Ele disse que uma boa maneira de vocês começarem a desenhar é pegando um livro, como o livro dele, e botando um papelzinho fino por cima, copiando os desenhos por cima do desenho original mesmo, e depois tentando olhar o desenho e copiar do lado. E, por fim, você vai ter treinado tanto que isso vai ficar na sua cabeça, como ele fez aí com o Garfield. Ele costumava desenhar o Garfield. So, when you were a child, you used to do Garfield drawings. Did you like superheroes? Were you hooked on that? Who's your favorite? My favorite superhero was probably Wolverine. Wolverine. And who is your favorite artist in the comic book business? I really liked Art Adams and John Romita Jr. were probably my two favorite superhero artists. But like what I liked was I liked lots of different artists, and I think that's another thing is when you're young you might really love one particular artist, but the more you look at lots of different artists, the more you can pull in those influences from all of them into your own work, and it'll all help. So people might not look at my art and see an influence from John Romita Jr. or Art Adams, but it's there somewhere. Okay, yes, because it's your own style, right? Ele disse que ele gostava muito de comic books, de história em quadrinhos. Ele gostava muito do Wolverine, né, que era o personagem favorito dele, o Wolverine. E ele tem como artistas favoritos o Art Adams, o John Romita Jr. Quem gosta aí de quadrinhos americanos já deve ter visto muito esses grandes artistas aí que são influências para muitas pessoas e para o Jeffrey também. Ele disse que no desenho dele, oh, that's nice, that's awesome. Ele disse que no desenho dele pode haver algum elemento desses grandes desenhistas aí. That's so cool. Can I ask the people for you to draw an extra superhero if they want? Can I? Yeah? Sure? Okay, mais algum super-herói? This is beautiful. Come on, Jeffrey. Marvel belongs to Disney. Why don't you get in touch with them? We would love to have a superhero book from you in your style. Well, I do actually have a superhero book coming out later this year. Not X-Men yet, so maybe someday I'll get to do X-Men, but I have a book called Batman and Robin and Howard. So I'll draw Batman for you. Wow! I guess people didn't know about this either, right? Então ele está revelando aqui pra gente que ele está dizendo que ele está desenvolvendo um livro no estilo assim dele de Star Wars, Darth Vader and Son, que ele está fazendo sobre Batman and Robin and Howard. And who is Howard? Howard is Robin's rival at their middle school. So Robin and Howard, they don't like each other at first because they both want to be the best, but they have to learn how to work together and become friends to save Batman, basically. Nice. That's very versatile. Ele tá falando aí pra gente que esse livro aí, essa ideia dele, Batman and Robin and Howard, o Howard seria o inimigo do Robin quando ele era criança, né? O inimigo, o rival na escola, né? E que eles têm que trabalhar juntos, o Howard e o Robin, para ajudar o Batman. Well, this sounds like a great story. So cool. Yeah. You are using a Sharpie pen, aren't you? A marker, yeah? Ele está usando um marcador da marca Sharpie que a gente encontra com facilidade hoje no Brasil, viu? Quem quiser comprar isso aí, isso é um material muito legal e fácil, né? Marcador permanente. But these are the pens I normally use. So it's a Faber-Castell. Yeah.
And that's what I use for drawing the line work on my normal pieces. That's beautiful. That's beautiful. Jeffrey, before we go, I'd like to thank you. And let me just, before we finish that, ok? Antes de eu encerrar, quero agradecer muito a Embaixada dos Estados Unidos, os Centros Binacionais, que estão todos unidos celebrando esse Star Wars Day. Há alguns anos a gente já vem fazendo isso, creio que seja o 3º ano, com muito orgulho e amor. E também agradecer a Casa Thomas Jefferson de Brasília, que está aqui conosco. Jeffrey, before you go, a last message this is what they asked me. A last message for the young artists, keep up drawing. What is the message? Yes, I mean, that's it. That's keep drawing. And don't worry about if you'll ever have a book published. Don't get caught up in thinking about what will happen with what you're drawing. Just enjoy drawing, because that's how it's been amazing. But the more I just drew for the fun of it, those are the things that have actually gone out into the world and for other people to see. So if you just focus on the drawing, just draw. Ok. Ele falou última mensagem para você que está assistindo a gente, que você quer desenhar, não interessa quem você é. A mensagem do Jeffrey Brown para você é: continue desenhando, acredite nas suas ideias, no seu talento e faça coisas para você se divertir, para você ser feliz, porque as coisas mais legais que ele desenhou foram as coisas que conseguiram virar um livro, conseguiram ser publicadas. Yes, Jeffrey, it's all about being true to what you feel and expressing yourself, right? Okay. Exactly. Mr. Jeffrey Brown, it was an honor to be with you. I'm glad I took my Saturday to be here at your workshop. And I will see you again at a Comic-Con here in Brazil for sure. Ok? We will see you. Ok, pessoal? Eu espero que nós tenhamos uma outra oportunidade de estar em contato com o Jeffrey Brown para ele falar mais com a gente sobre desenho e sobre o universo Star Wars ou qualquer universo que ele estiver desenvolvendo. The Star Wars universe or any universe you are developing, ok? Good luck, my friend. Thank you. Obrigado. Muito obrigado.
aqui nesse May the 4th com a Thomas e com os Centros Binacionais. Muito obrigado pela sua audiência. Nós tivemos uma sessão agora há pouco, às 15 horas, com o Jeffrey Brown, ilustrador, autor. Ele tem uma série de livros muito bacanas sobre Star Wars, personagens de Star Wars, e também tem uma série de STEAM, falando sobre a pré-história. Então ele fez um encontro muito bacana para mostrar como é o processo de criação dele, com personagens de Star Wars. E agora nós temos a honra de participar de um encontro, de uma sessão virtual. Eu espero que você esteja aí com a gente no YouTube, de uma sessão para a gente fazer experiências em casa do livro Star Wars Maker Lab, de Liz Heineck. Ela é a nossa convidada de hoje, então você que está aí também no YouTube da Casa Thomas Jefferson, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós queríamos começar essa sessão agradecendo de coração a Embaixada dos Estados Unidos por poder conceder essa oportunidade, nos apoiar para convidarmos a Liz e o Jeffrey para participar. Então, bem-vindos vocês. Essa é uma iniciativa dos Centros Binacionais e American Spaces no Brasil, também da Casa Thomas Jefferson, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos, para a gente celebrar o universo de Star Wars. Junto com vocês aqui, nós vamos ter a professora Daniela, our teacher Daniela. Hello, Dani, tudo bem? Olá, Wander, tudo ótimo. Nossa, muito feliz aqui com esse encontro. Bem-vinda. Nós vamos ter também o Henrique Sotóvia também. Bem-vindo, Henrique. Tudo bom? Henrique, está conosco? O Henrique também vai fazer essa dobradinha com a nossa teacher Daniela para falar, mediar essa conversa com Liz Heineck, que ela é autora do livro Star Wars Maker Lab, do qual a gente vai conversar, e ela vai falar sobre as experiências desse livro. Ela vai demonstrar para a gente alguns dos experimentos científicos do livro e falar sobre a ciência envolvida. Vocês vão conhecer um pouquinho da biografia dela e vão entender que isso não é por acaso. Ela também tem uma longa trajetória como cientista. Lembrando para você que essa oficina ela está acontecendo no Zoom, mas ela tem convidados especiais aqui dentro também que vão rodar essa atividade junto com a Liz, e ela é transmitida pelo canal da Thomas no YouTube. Você pode participar também enviando as suas perguntas e comentários via chat do YouTube, que a gente vai ficar muito feliz em comentar com a nossa convidada. Então vamos lá. Liz Heineck é escritora, cientista, educadora, comunicadora da ciência e apresentadora de TV. Ela é coautora do livro Star Wars Maker Lab. Liz Heineck é cientista do Kitchen Pantry Science, o seu site que é dedicado a divulgar as suas experiências e o seu trabalho. Liz assumiu como missão mostrar ao mundo que qualquer um pode ser cientista e qualquer criança de 3 a 93 anos podem se divertir brincando com ciência em casa. Depois de trabalhar em um laboratório de pesquisa de biologia molecular por quase 10 anos e ainda obter um diploma de mestrado em bacteriologia na Universidade de Madison, Liz começou a fazer ciência com seus 3 filhos e começou a registrar esses experimentos e essas aventuras no kitchenpantryscientist.com. Ela aparece regularmente em canais afiliados a CBS, ABC, criou o aplicativo Kid Science, que a gente vai perguntar para ela o que é esse aplicativo, e escreveu vários livros dedicados à promoção da ciência para crianças. Além do seu blog, ela faz vídeos para o site da editora Scholastic e faz quadros de experiências de ciência no canal Happy House TV. Entre experiências, escrever livros, Liz também pinta, canta e toca banjo. A gente vai ter que perguntar isso para ela aqui. Então, welcome, Liz. Nice to be here. Happy Star Wars Day. Oh, same here. Same to you, Liz. Okay, so we are ready to start, Liz. Okay. What are we gonna do first? O que a gente está perguntando para a Liz, pessoal? O que a gente vai fazer primeiro? Estou aqui animadíssima. Okay, so first I'm going to show you a few projects that are more complicated that you could make later if you check this book out from your library, just to show you some fun projects. Ok, a Liz vai começar mostrando alguns projetos um pouco
pouco mais complexos para a gente fazer depois, né? Pegar aí o livro do Star Wars, o Star Wars Lab, e começar a trabalhar em casa, enfim, em um outro momento. Vamos lá dar uma olhada nesses projetos maravilhosos? Ok, Liz? Okay, and then after that, we are going to make some projects. We are going to make these speeder bikes, and then we're going to make Mustafar volcanoes. Ok, vamos fazer depois um speeder bike, vamos fazer um Mustafa Volcano e... And then last we will make these gliding speeders. Vamos fazer... É um planador, Henrique, que fala em português, é isso? Um glider? É um planador? Isso, Dani, é um planador. Ela vai falar ali, o arzinho que sai do balão vai fazer ele dar uma flutuada. Opa, vamos lá dar uma olhadinha. Okay, who recognizes this guy? Quem que é? Quem conhece? Quem é ele? Yes, who is this? Eita, Elliot, quem é? BB-8. Yes, this is BB-8, you're correct. This BB-8 robot is a science experiment made from 2 hamster balls. Nossa, esse robozinho é feito com 2 bolas, hamsters balls, bola De hamster mesmo, acho que... o bichinho, hamster mesmo? Tem alguns grandes, acho que... Ok. Bolinhas deles, dá para fazer esse tipo de experimento. Legal. You know these clear balls? Ok. Okay. So it's 2 clear balls, one is in half, and in the bottom there are some marbles taped down. Olha que legal! A Alice explicando, né, que deve ser oco, né, Henrique? É oco e transparente para poder decorar. Ótimo. E aí tem o que lá dentro? Umas bolas de... Bolinhas de gude, que aí deixa o peso para ele poder rodar direitinho. Olha que legal! Okay, so this is a center of gravity experiment, because every object on Earth has a center of gravity, one small point where gravity is acting. Nossa, que legal. Esse projeto pode ser feito, por exemplo, quando a gente está explorando na sala de aula o ponto de gravidade, né? De uma maneira bastante lúdica, né? E super divertida, né? Muito legal, Liz. So the center of gravity is in the bottom of this BB-8. And the center of gravity in an object wants to be as low as possible. So if I tip BB-8 on his side and the center of gravity is here, que legal. He wobbles back up. So he always returns to the starting position because the center of gravity is right here. Muito bacana. A Liz está... vai ficar em pé aí, né? A Liz estava explicando porque o centro de gravidade dele está no fundo. Então, se ela explicou ali, se ela coloca ele, gira ele para a direita, ele sempre volta, né? Ele vai balançar até ele ficar de volta na posição original. Exatamente. Muito interessante. Okay. The next thing I want to show you. Raise your hand if you know who Anakin is. Anakin Skywalker, anyone? Anakin Skywalker. He becomes Darth Vader. So this is Anakin's mechno hand. And it's made from cardboard that you cut out into the shape of a hand. You trace your hand on paper. Okay. You cut it out. And then you attach strings. And these strings represent the tendons in your hands. So this is an anatomy experiment. Muito bacana, né? Um projeto que dá para fazer com papelão, né? Coloca a mão, desenha, né? Faz o trace da mão, corta, né? Então tem ali as linhas, né? Que vão ser puxadas, apresentando os tendões, né? Então caberia muito, de uma maneira muito bacana numa aula de anatomia humana, por exemplo. When the muscles in your arms contract, it pulls these tendons down, and the same thing happens up here. So when I contract my fingers... Então, quando os músculos, né, quando eles são contraídos, né, eles puxam os tendões, então ali está mostrando, né, o que acontece no nosso mecanismo. Legal, já tô mostrando, né, professora não, né?
Okay, one more. Mais um, gente. Vamos ver o que dá para fazer. This is a project involving circuits, so electricity running through a circuit, right? Ai, que legal, para explorar o conceito de eletricidade. This is just a cardboard box painted like a worker droid. Ok, só uma caixa de papelão mesmo, né? Okay, this is a cleaning brush, a bathroom brush, right? Scrub brush. Ah, ok. This is a toy motor, not expensive, a cheap motor. Ok. That spins, okay? Uhum. And normally when it spins, it is in balance. But if you put a cork or an eraser on the end of it and it spins, it will make it vibrate. Muito interessante. Ela pegou ali uma escova, né, Rick? Uma escova de chão, né? De roupa. Isso. Colocou na pontinha ali um motor. Foi um motorzinho de brinquedo, não é muito caro. Dá para achar, Henrique, até em brinquedos velhos, para você pode abrir, tem um motorzinho Pode desse ser dentro, carrinhos, né? às vezes, de Um controle motorzinho remoto. DC, né? Ela posicionou ele ali na pontinha e olha só, colocou uma pontinha, alguma coisa de É uma borracha, borracha, né? é um peso. Ela disse que geralmente quando ele gira, ele fica no lugar, ele vai para frente, né? Mas quando você coloca esse peso, ela explicou que ele vibra. Sim. And when it vibrates, the vibrations move down into all these bristles. And this is interesting because some insects move with lots of feet, right? Ok. Okay, so I'm going to complete the circuit so that the electrons can run through the circuit and turn the motor, okay? So I'm just going to clamp this on here. Ela tá ligando ali, pessoal, para a gente ver, né? Todo So that's o spinning, circuito funcionando, né? vibrating. Are you ready? Isso, bota no chão e vai imitar um animal, né? Henrique, foi isso que ela falou? Foi, Então, ela explicou que a vibração desce ali do corpo para as cerdas, né, da escova, e muitos animais andam com várias patinhas, centopeia, aranha, tem várias patinhas. olha que legal, botou a caixinha em cima. Que não dá E a pra vibração ver, faz né, ele carinho? andar. Olha que bacana. Ai, muito criativo. Eu já vi esse robozinho, mas nunca pensei em botar uma caixinha Esse é em um worker cima. droid, é um droid trabalhador. Ai, que legal. Curti. Quero fazer. Coitada da minha roupa, vai ficar sem escova, hein? In Star Wars, on the Death Star and other ships, these little droids, their job is to clean up. And remember in Star Wars, I think a worker droid, it scares Chewbacca. Ok. Very famous, like funny scene. Você lembra dessa cena que ela tá falando? Que tem os robozinhos trabalhadores? Você lembra? Eu não lembro dessa cena. Para esses Henrique. robozinhos, ela estava falando, né, nas naves e na Estrela da Morte, são os robozinhos que eles fazem a limpeza. E tem uma cena, eu não lembro exatamente o filme agora, mas ele tá andando tranquilo na dele fazendo o trabalho e aí ele assusta o Chewbacca. Ok. Vou ter que assistir de novo para ver essa cena. Okay, so now we're going to make a speeder bike. Opa, vamos fazer. These O speeder speeder bikes bike. in Star Wars are very important because they can move through trees, they can move on they hover above the ground, so they can move through different terrains very quickly, and they're in lots of Star Wars movies. We can make a simple paper airplane called a hoop glider. A hoop glider? Hoop Ok. glider using paper and straws. And this is interesting because when airplanes fly, the air pressure has to be different under the wings and above the wings so that the planes can stay aloft, right? Ok, vamos traduzir, Rick, senão a gente vai se perder, hein, amigo? Vamos. Vamos traduzir. Então, ela está falando que essa bike speeder glider é um veículo comum nos filmes, né? Sim, Eles muitos filmes flutuam têm, né? no Isso. chão. Uhum. Tem vários modelos, mas esse é o modelo do Império, né? Mas como ele aparece no sexto filme. E ele se move entre as árvores, principalmente. Ele é um veículo de perseguição. Sim. E aí ela está explicando que a ciência por trás dele é diferente da de um avião, porque um avião, quando ele está com as asas, a pressão em cima
E embaixo da asa tem que estar diferente Ser para o diferente. avião poder estar no ar. E aí ela vai explicar agora a física por trás do glider speeder. Okay, Liz, ready to hear about Okay, the so we're going to science? make this. Okay. Oh, and then I'll explain the science. Okay. In the book, they have templates, so you can trace the parts with pencil, trace it onto other paper to make it look like this. But Ok, you don't- então no livro tem templates que você pode colocar uma folha e decalcar, né? Mas a gente não tem um livro aqui, né, Henrique? Como é que a gente vai fazer? Okay, who has paper? Do you have paper? Papel, temos papel, pessoal? Pessoal Okay. de casa também, pega aí o papel. Temos, olha lá. So to make these, we only need to make 2 hoops. We're going to make a small hoop of paper and a big hoop of paper and tape it to a straw. So you can take your paper Pega o papel. and just fold it so you have a Olha straight aí. line. Aí vai dobrar ali para ser retinho, né? Yeah. And then you can fold it Okay. again. E depois Maybe. de novo. Ok. Okay, and then cut along the fold. Aí depois vai cortar ali, né? Na sala de aula, Liz, in the classroom it helps so much, right? For them to Yes. cutting and Practice. the- And with all of these projects, it's important to remember it doesn't have to be perfect. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente está com os nossos filhos, ou quando a gente está na sala de aula, quando não fica perfeito, às vezes os meninos podem ficar frustrados. E vamos combinar que na vida quase nada fica pronto, perfeito a primeira vez, né? Então ela está falando que é muito importante você ter isso em mente, né? Que não vai ficar perfeitinho a primeira vez, não. Tá tudo bem, funciona do mesmo jeito. Okay, and every time I do this, I do it a little differently, but it's an engineering experiment because how wide the paper is, how big the hoop is, whether it's a small hoop or a big hoop, Uhum. it changes the way that air moves through it. So you can try different widths and different sizes to see which one flies the best. It's an engineering project. É muito interessante, né, para fazer vários experimentos, né? Então, o que a Alice está falando aqui é que você pode, é um exercício de engenharia, então você vai cortando mais grossos, mais finos, maiores, menores, e vai testando, né, para ver qual combinação que faz, que dá o melhor resultado. Okay, when you have your hoops, or when you have your strip of paper, you can just make it into a hoop and then just use tape Ok, and tape the hoop. So you see I put tape on there. ok. Então, quando estiver pronto, né, os círculos, né, os hoops estiverem prontos, os arcos, É o círculo de papel, né? o círculo de papel, né? Quando estiverem prontos, bota uma fita, né? Uma fita crepe ou cola, se tiver cola por aí. And then science involves a lot of math too. And once again, it doesn't have to be perfect, but I would cut this piece, the second piece of paper, about 2/3 of the way across. So if you can imagine dividing it into 3 pieces, like this, Uhum. you divide it into 3 equal pieces with your fingers, then move one of your fingers, and this is 2/3 and this is 1/3, and then you can just cut. Ah, a segunda tem que ser menorzinha, olha lá, Tem que ser gente. menorzinha, ela explicou que a massa, né, o peso do papel, ele influencia. Então ali a gente deixa um pouco menos de papel. Para o segundo, né? Você bota o dedinho, assim que nem ela colocou, né? Para você, como se fosse dividir em 3 partes, e você fica com 2/3 só, né? Para ficar mais curtinho deles, olha lá. Isso, aí você não sabia, hein, gente? Olha o truque, olha o truque. Acho que é isso aí que é o segredo. That's the secret. Yes, I've never done that before, but how do I? Ela tá experimentando também, pessoal. Primeira vez que ela corta, tá? Aí ela também está experimentando. Olha que legal. And then when you have your smaller piece of paper,
you're going to tape it again, and so you have a smaller hoop. So you have a big hoop and a small hoop. Ok, quando terminar, bota a fita, que daí você vai ter um círculo maior e um círculo menorzinho. Okay, and just tape it. Olha lá, colocando fita de Has novo. anyone here ever gone fishing? Have you ever seen a fishing pole? Alguém já foi pescar por aqui? On a fishing pole, you have to line up the hoops that the fishing line goes through. Ah, So tá. when we attach these, when we tape these to our straw, we're going to line them up so that one is inside the other. So can you see that? So I'm going to tape it on my straw on either end. Ali Ok. você está comparando com uma vara de pescar, não é, Dani? Que Isso. quando você passa a linha pelos aros que tem na vara, tem que estar alinhado. Então ela está mostrando ali na câmera que o círculo menor tem que estar dentro do maior quando ela for alinhar ali com o canudo. Uhum. Então é isso que ela está fazendo ali agora para poder ligar os dois. If you don't like how it is, just take the tape off and do it again. E aquela When you're coisa, doing science, you always just try again if it's not what you want. e se não der certo, como todo bom cientista, você vai desmanchar e fazer de novo, até ficar bom. Okay, this is kind of wide, but it's okay. I'm going to try it. I'll see how it flies. Usually, Agora ela já está testando. smaller, but it's okay. It's an interesting experiment to see how different hoops fly. O grandinho de um lado. Alice, alguém tinha alguma pergunta? O que era? Ok, Lala, o que foi? That's good. A minha pergunta é: o canudo passamos por dentro da argola ou por fora? Larissa wants to know if the straw goes inside or outside. Inside, yes, inside. Por dentro, vai por dentro. And maybe those hoops are wide, but it's okay. Try it. We'll see. Vamos ver, Lala, se talvez não der certo, se não der certo, ela tá achando que tá um pouquinho largo, né? If you want, you can. Mas diz que é para você testar assim mesmo. If you want your hoops to be narrower, just cut them narrower. Dá para tirar e cortar assim, ó. Fazer mais estreito. You want? Yeah. Ok. Yes, that's a good question. So yes, tape it on the inside. Do dentro, do lado de dentro. It's also very important to don't be afraid to ask questions. Olha, outra super dica, hein? Não tenha medo de fazer perguntas, né? I don't. And yeah. Scientists almost never work alone. They always talk to other scientists. It's a very important part of science. You know, they may work in their lab alone, but it's important for them to be good communicators. Henrique, você já viu algum cientista trabalhando sozinho? O que a Alice está falando aí? Está falando que é muito importante você compartilhar suas ideias e seus experimentos com outros cientistas, né, e amigos, porque eles vão poder trazer ideias e críticas que vão poder ajudar você a melhorar o seu projeto. Isso. Okay. So you can see this is lined up together. It's not perfect. It's not tá retinho, não tá perfeito. If you have a paper clip, olha, se alguém tiver um clipe de papel, you can put it in the front to add some extra weight to the front. Pode botar ali na pontinha para dar um pouquinho mais de peso. Mas é opcional esse, tá, gente? É opcional. And when you apply it, when you're testing it, you may want to add more weight to the front or take weight off. You have to tem que experimentar com esse peso. Eu imagino até que uma moeda, um pedacinho de Lego, quem não tiver clipe, dá para botar na pontinha, né? E vai ter que brincar. With an extra tape, like folding more times. Okay, good idea. Vai botar, ok. Good Ótimo. idea. Ótimo.
So I can explain, while you're finishing making those, I can explain a little bit about the science. Ok, enquanto vocês terminam aí em casa, terminam aqui, a Liz vai explicar um pouquinho da ciência por trás desse projeto. So anytime something is flying through the air is pushing against the object, right? The object pushes against the air and the air pushes back. Vai lá, Henrique, traduz Então aí. vamos lá, o que que acontece? Quando a gente está voando, a gente assim é porque no ar a gente não vê o ar, mas imagina que a gente está mergulhado no ar como se fosse dentro do oceano, né? Então a gente está imerso em ar. E aí toda vez que algo voa ou vai para frente, você está enfrentando a força do ar, o ar está te puxando para trás. Tá? Então é isso que ela está explicando. Sempre que algo vai voar, o ar está puxando você para trás, te empurrando. So when the hoop glider, if you look at it from this side, you're pushing it this way, there's very little surface area, so there's not very much pushing against the air. There's almost no air resistance going this way. Ela está falando agora aqui de um conceito de física, isso é legal para explorar com os alunos. Não existe muita resistência do ar. O que que acontece? Como o ar ele vai tentar resistir a você indo para frente, se você olha de frente para o Spirit Glider, aqui minha mão inteira, ela tem uma superfície muito grande, mas se eu fecho ela, aqui ela está menor, então tá batendo menos ar e fazendo menos resistência para você. Nesse caso, a superfície é bem, né, só mesmo ali a bordinha, né, dos círculos. But then if you look at it this way, you can see there's a lot of surface area. So when it's pushing down this way, there's a lot of air pushing back up on it. And the curved surfaces make air pressure differences that help it to stay afloat, even though gravity is always pushing down on it. Então a gravidade ela vai estar tentando jogar o speeder glider para baixo. Só que quando você olha de lado para o speeder glider, é o que ela está falando. De frente ele tem pouca resistência do ar, mas de lado ele tem uma superfície maior, que são os dois papeizinhos. Então a gravidade vai tentar jogar ele para baixo, só que o ar vai estar empurrando ele para cima de novo, e é isso que faz ele voar. Okay, so let's test these out if yours is done. I'm going to test this one that I made with the giant hoops versus this one and this one to see how far they fly. So Agora a gente vai experimentar com 3 modelos diferentes, né? Vamos lá. Vamos ver qual vai mais longe. Vamos ver qual que vai mais longe. Na sala de aula dá para fazer hipóteses, né? E por quê? Tem uma expressão que a gente gosta, uma frase que a gente gosta muito de perguntar para os alunos. Por que você acha isso, né? Então, that's okay. Let's try it. I was saying, Liz, that in the classroom we can ask students to make hypotheses, right? And say why they are saying that. Então, os alunos têm que estar ali justificando, fazendo hipótese, testando, né? Se colocando aí no papel de um cientista. Gente, eu estou achando que a Liz me entende. Liz, you speak Portuguese. Do you? I speak a little French, but I can understand. I see. So you can ask, do thinner hoops work better? Do thicker hoops work better? What do you think will happen if you add more weight to the front? Isso, e pode ficar sempre. E se colocar mais peso? E se tirar peso? Se botar maior? Se botar menor? E aí, né, os alunos estão testando e aprendendo. Se for numa aula de inglês, então, nossa, aí é chão fértil, né? Para trabalhar essa língua com os meninos. E Tani, vamos ver aqui, tem um pessoal aqui que já terminou o projeto, o que está Quero ver, olha lá. Eu estou vendo um Wander aqui com um sorriso na cara. Deixa Como eu é que ver. tá aí, pessoal? Já terminamos? Liz, we are taking a look at the projects they are making. Oh, good. I can't see. Oh, I do see. Yeah. Oh, that one has a very small hoop in front. I'm curious. Curiosa, Liz está curiosa, porque o círculo da frente está bem pequenininho. Oh, that looks perfect. Yasmin. Olha o Dalari. Parece. How does it fly? You want to try? Yasmin, por favor. Yasmin tem 2, ok. Vamos testar, Yasmin? Joga aí pra gente ver. Qual que vai mais longe? Vamos ver qual que vai mais longe. Olha lá. Ok. E o outro? Legal. Ótimo. Vai testando aí. Aí vai botando mais peso. Olha o Wander.
Cadê o do Wander? A gente só viu ele jogando. Saiu pela janela, foi para a galáxia. E o da Aline, tô vendo o da Aline também. A Aline usou papel preto, temático. Olha lá, que legal. Arremessa aí, amiga, para a gente ver. Ó, esse Eita. segundo foi mais longe. Foi mais longe. Elliot, o seu tá pronto? Você tem um para mostrar para gente? Tem, a gente vai. Ok, ela está trabalhando ali, mais tarde ele mostra. Ok, de volta com você. Back to you, Liz. Como é que estão os seus aí? Fantastic. Okay. I think next we are going to make these and we'll finish with the volcanoes. I think so we don't run out of time. Ok, então a gente não vai fazer o vulcano agora não. A gente vai fazer esse aqui que eu tô super curiosa para ver como é que a Liz vai fazer. Okay, so if you have a glue gun, for these you need a pop top from a water bottle. Ok, para isso você precisa da pontinha de cima de um squish, né? Uma garrafinha de água. Yeah, if you have that. A CD like this. Um CD. Then, so go ahead and plug in your glue guns to let it get warm. Pode ligar a pistola de cola, né? A cola quente. And then you're going to put glue around the edges. Vamos colocar cola ali nas pontinhas. And glue this to the CD. E colar no CD. So it has a tight seal. Ok, bem apertadinho. And then close this. E depois fecha ali. So while your glue guns are heating up, I will explain the physics and then you can make them. So agora a Liz vai explicar a física por trás disso, enquanto o pessoal termina de colocar ali no CD. Eu imagino que quem não tiver um CD pode usar o quê, Henrique? If people don't have a CD. Um papelão, talvez. Um pedaço de papelão. Uma caixa de cereal. Uma caixa de cereal, um papelzinho mais grosso. Mais grosso. Talvez seja até mais interessante, né? Liz, we're exploring some options here. Like if they don't have a CD, can they cut like cardboard? Is it gonna fluctuate more? Do you think? That would be a good thing to try. Or you could cut cardboard and put a hole in it and maybe cover it with aluminum foil. So you don't want a lot of friction, right? You want it to slide easily. So maybe a piece of plastic would work well. If you took a piece of plastic, maybe the bottom of a food container. And then you would need to make a hole in the middle, but that's a good idea. Ótimo. Tá falando aqui que seria interessante. Something flat and slippery. Oh yeah. Oh, maybe is that styrofoam? Yes. Yeah, that's a good idea. Ela está falando que se usar alguma coisa como papelão, né, Henrique? Ela deu algumas dicas aqui, né, para diminuir a fricção, né, para ele poder planar. Qual foi a dica que ela deu, Henrique? Ela falou aqui para talvez embrulhar em alumínio ou usar também, por exemplo, um plástico. Quando ele for planar, não vai ter muito atrito. Uma tampa de um Nescau. Isso eu acho que funciona bem. Leite em pó, né? Maybe a plastic lid would work. Sim, talvez. Yeah. Oh, that's good. That's good thinking. That's a good idea. Okay. Ótimo. So, is your glue hot yet? E aí, pessoal, conseguiram colar? Now I want to try this. Agora a Liz quer experimentar com plástico. It's okay. Yeah, while you wait for your glue gun to dry, we could start making our volcanoes. Agora nós vamos fazer 2 projetos em paralelo, olha só. Enquanto a cola esquenta, a gente vai começar a fazer o vulcão. So while you're waiting for the glue gun, go ahead and take a plastic bottle and some scissors. Para o vulcão, a gente precisa de uma garrafinha, vai cortar a pontinha da garrafa.
É uma garrafa redonda, né? Se você estiver sozinho, sem mamãe, sem papai, pede ajuda aí para cortar. Well, while we're waiting for your glue gun to dry too, for volcanoes, we need some wadded up newspaper. So if you want Vamos precisar de um pouco de jornal ou papel, toalha, quem não tiver jornal. Vai amassar e fazer umas bolinhas, né? O que ela tá fazendo ali. Tá fazendo umas bolinhas com jornal, mas será que tem jornal em casa, pessoal? If they don't have newspapers, would any other paper do? paperwork, yeah. Qualquer papel, pessoal. Papel de rascunho que tiver aí, de impressão velha, revista velha, tá bom? Papel toalha. Acho que tudo funciona. It's just to make the volcano bigger. Só para fazer o vulcão ficar grande, então qualquer papel vai dar certo. Olha lá, mais papel, pessoal. Vai fazendo bolinha. Outra. Lembrando que a gente está esperando a cola secar do nosso outro glider. E aí a gente está aproveitando esse tempo para já ir adiantando o nosso vulcão de Mustafar. Se a cola estiver boa, já pode ir colando lá, né? O pedacinho a tampinha ali, né? No CD ou no plástico, no que você tiver. Aqui a gente não é muito comum ter essa tampinha, né, Dani? Mas eu tô lembrando aqui que essa tampinha é comum em detergente, na realidade. Em detergente, verdade. Detergente de pia, né? Nossas tampinhas geralmente são aquelas só de girar, né? Mas essa aí que abre para cima, ela é comum em detergente de pia. Ou naquelas garrafinhas que a gente usava, né? Quando a gente ia para a escola, com... Okay, only when your glue gun is hot. Is your glue gun hot? Ok, vamos voltar para o segundo projeto do glider. As bolinhas já estão prontas. Se a cola quente estiver quente, já bota ali. É mesmo, um detergente, uma pontinha de um detergente de pia funcionaria. I'm going to explain the physics of the glider while you make your glider. Enquanto a gente está fazendo, a Liz vai contar a ciência por trás disso. Olha lá, sopra o balão. Espero que tenha um outro, se pocar. Na Bahia a gente fala pocar o balão. Como é que é aqui em Brasília, Henrique? Aqui a gente fala estourar mesmo. Estourar, na Bahia a gente poca o balão. So Isaac Newton was a famous physicist who created some laws about how things move and how energy moves in the universe. So one of his laws of motion says that for every action, there's an equal and opposite reaction. Então, uma coisa que ela está falando é uma das leis da física, né? A gente tem leis que regem o movimento. E uma dessas leis é que toda ação cria uma reação. So, if I let the air out of this balloon, the air comes out, but the air outside is pushing back on the balloon. So if I let go of this balloon, what do you think will happen? O que acontece se ela soltar o balão, né? Então, ela está explicando a física disso, né? Que para toda ação vai ter uma reação, né? Esqueci alguma coisa, Henrique? Ela está falando que o ar vai sair de um lado. O que vai acontecer com o balão? Ele vai ficar parado? Será? Okay, let's try it. Let's try. Vamos tentar. My hypothesis is that it will not stay where it is. Because Hipótese. the air will push out and the balloon will move opposite direction. So let's try it. Ok. Ela falou que a hipótese dela é que não ia ficar parado o balão. Então, o ar empurrou o balão e ele saiu voando por aí. If I take a balloon and I attach it to a closed water bottle, Eita, o que é que vai acontecer? Vai botar esse balão, o ar não vai poder sair, né? the air is trapped inside the balloon and it can't escape. Tá botando até embaixo ali. Esse ar vai passar por onde? Será que o ar vai conseguir fazer? Ah, aqui tem um buraquinho, tem que estar aberto então, hein?
Oh, my battery's low. Okay, hang on. I have to check my computer 1 second. Ela vai pegar ali o carregador. Henrique, ela colocou ali, eu acho que ela vai ter que abrir aquela tampinha para o ar conseguir sair. Vai. Se a tampinha estiver fechada, né? Essa tampinha, pelo menos a de detergente, ela sai fácil, né? Então você puxa ela, coloca dentro do balão e aperta ela de novo, então vai ficar preso ali o ar. Então ele não vai sair. Até você levantar a tampinha de novo. Aí quando levantar, o que é que será que vai acontecer? O que é que será? And when I open the bottle, the air will come out through this hole, right? So it will push the balloon up. But this is heavy. The CD is heavy. Gravity is pulling it down. So it will go up a little bit, but it will be stuck. And there will be a cushion of air underneath. And because there's a cushion of air, there's no friction. So the CD can just slide all around. It's a hovercraft. It's a hovercraft. Vamos lá. E aí ela está explicando o seguinte, assim como quando ela soltou o balão, né, que o balão foi para um lado porque o ar estava empurrando, ela vai fazer esse experimento de novo, só que agora o balão está preso ali na tampinha e no CD. E o CD ele é pesado. O que será que vai acontecer? Ele vai sair voando? A gravidade está puxando o CD para baixo. Não vai sair voando, vai criar um colchão de ar embaixo do CD. Isso me lembra até aquele jogo de hockey, né, que o disquinho fica flutuando na mesa. Vamos ver aí como é que vai ficar. Ok, Liz, up to you now. Eu acho que quanto menos fricção, né, mais ele vai se mover. You can put a little piece of toilet paper roll around it. It keeps the balloon from flopping over. Ah, tem uma dica ali, olha, Henrique, olha o que ela colocou ali, ó, para o balão não ficar pulando para o lado, caindo para o lado, botou um pedacinho de papel. Foi um pedacinho foi ou de papelão ou de rolo de papel toalha ou papel higiênico, né? Ela mencionou isso. Okay, so I'm going to open it. Ok, agora, vamos abrir, pessoal, a tampinha. Olha lá, que fofinho. Oh! Oh, here comes my dog. O cachorro que se divertiu ali. But this is a gliding speeder from the Star Wars movies. And you can, all of these projects, you can decorate them. I've been making versions, but you can just use markers, you can cut out shapes, you can decorate all the projects. Essa parte é muito legal, quando a gente está dando aula, né? Em casa também os meninos adoram decorar, ver os temas, ver as cores, né? Então aí traz uma camada de diversão extra. Você pode decorar à vontade. E é mais legal se a superfície for uma superfície lisinha, né, Henrique? Para ter menos fricção ali, né? E olha lá, o da Larissa está caminhando, está andando. Vamos ver o projeto? Vocês, pessoal. I think someone's trying it. Did it work? Deu certo. Can we try again? Floating everywhere. Tá indo para todo lugar. Eu acho que o Daline foi lá para a varanda. Legal, ó. O Elliot vai fazer. O balão escapou ali, ó. You have to try it lots of times until you get the result you're looking for. It's good. É a diversão, né? De dar errado, dar certo, dar errado, dar certo. Quando dá certo, é uma festa. Ok, so. E agora, para encerrar o terceiro experimento. Since we only have 10 minutes left. Oh, here we go. Yay. Ok, let's see. Let's see. Olá, vamos ver. Aqui os nossos participantes do Zoom, ó. Yeah. Saiu. Depois, Elliot, você pode botar no chão, you can put on the floor, right? Space. Muito legal. A dúvida da tampinha, do biquinho, eu cortei mesmo a de enrolar, de rosca, de pet. Sim, e deu certo. Deu certo lá. Só torcer o balão antes de encaixar ele para não escapar o ar, que ele escapa mais rápido, mas vai. Larissa is saying, Liz, that she didn't have the proper top, so she used just like a regular water bottle
and it worked, but she had to twist the balloon a little bit so it would accommodate and do the magic. Being innovative, that's perfect. Innovator, isso, inovadora. Parte da brincadeira é essa, né? Às vezes a gente não tem um material, alguma coisa, a gente improvisa. Isso que é um exercício legal de improvisar, de usar a cabeça. E tem em aulas maker, viu, Henrique, a gente usa muito esse conceito, né, da questão da restrição de material, né? Porque muitas vezes a restrição de material é o que aguça a curiosidade e as soluções criativas, né? Porque se tiver tudo certinho, é só encaixar, né? Pois é. Lari, deu certo? Ó! Olá! Everywhere. Muito legal, muito legal. Acho que eu vou usar esse experimento na minha aula de segunda-feira, hein? You gave me a wonderful idea, Liz. I think I'm going to do it on Monday. And any project that you find, you usually figure out a way to do it with something else. And the best scientists are the ones that can think outside of just following the instructions. So that's exactly the kind of thing you should be doing when you're doing science at home, is saying, like, what else could I use? What else could I try? What else could I do? It makes you into a very good thinker and a good scientist. Muito legal. A Liz está dizendo que quando a gente está em casa, não tem todos os materiais, a ideia de ficar sempre se questionando, né? Como é que eu posso fazer diferente? Que outro material eu posso usar? E se vai nos dando aí boa prática para nos tornarmos bons cientistas. E os experimentos também, né, Dani? Eu gostei ali, fiquei bom no básico. E aí, se eu fizer um glider maior, se eu fizer um outro material? Isso, vai ganhando confiança, né? Okay, since we don't have much time, we are going to chemical reaction. I'm going to explain how to make the volcanoes, but I want you to do the chemical reaction with me. So, if you have a tray that has like a lid on, this is just a baking tray, but you can use anything. You're just daquelas. A Liz está pedindo que a gente pegue uma assadeira, né, dessas de bolo, de pão, de lasanha, e ela está colando o que ali, Henrique? É uma garrafa? É a parte de baixo da garrafa. Ah, aquela garrafa que eles cortaram, né? Tá, cortou só a pontinha da garrafa, ela fica altinha, né? Tem 2/3 ali da garrafa, né? Okay, and to make the volcano, I'm just going to explain how to do this, but you don't have to do this now. All you do is... A Liz vai correr um pouquinho, né? Não sei se vai dar tempo da gente acompanhar, mas é assim que faz. All around the volcano. Cola todo aquele papel que a gente fez, as bolinhas, ao redor do vulcão. Do vulcão não, né? Da garrafa. Não é um vulcão ainda. Whatever you have. I'm actually out of black tape, so I ended up using... This is black vinyl. Ah, ela tá improvisando ali também. Olha, Henrique, não tinha tape, fita, ela vai usar o que ali? É vinil, parece. É tipo papel contact, né? Yeah. Ok. Daqueles que a gente forrava o caderno, lembra? Quando você não forrava seu caderno, Henrique, quando você ia para a escola? Minha mãe forrava para mim todo ano era minha diversão, e eu escolhia minha etiqueta, ela colocava a etiqueta. Aposto que você já teve de Star Wars também. Pô, na época não tive, mas já era nerdzinho, já gostava dos videogames. Fez lá, botou todos os papéis no tray. Ela está explicando que não dá tempo da gente fazer o experimento inteiro, e aí ela está falando que é para vocês amassarem os papéis e irem colando com a fita ou com o que vocês tiverem até ele virar o vulcão que ela está mostrando ali. Vai colando até esse papel grudar todo daquele jeito. Ok. Ela tem, já tá pronta ali. É tipo Ana Maria Braga, olha, Henrique. Esse, pessoal, vocês vão fazer depois, viu? Que não vai dar tempo, não. Não precisa ficar com o coração aí acelerado. Vamos fazendo com calma. You can build your volcano later, but I'm going to show you how to do the chemical reaction. Agora a reação química, depois a gente termina e bota lá. This is baking soda.
The scientific name for baking soda is sodium bicarbonate. Henrique, você vai saber Claro. repetir isso? Sódio. Vamos lá. É bicarbonato de sódio, que lá nos Estados Unidos eles chamam de baking soda. Aham. Não, era o nome científico que eu não sei. Você lembra? É o Que ela bicarbonato falou. de sódio. É Bicarbonato de sódio. Ok. C2Na, até ser a sigla ainda, ó. Olha só que legal. Ok. The scientific, when I do science with kids in school, I have them repeat the name. So they say sodium bicarbonate, acetic acid. If there is acetic acid, so we need this. Ela está falando que quando ela está dando aula para as crianças, ela vai pedindo que eles repitam, né, o nome do... In Brazil, do you use the metric system or do you use cups? Use cups. Cups, yeah. Okay, so this is a 1/4 cup of baking soda. Um quarto, né? Um quarto Quarto de de copo copo. de bicarbonato de sódio. Olá. Put Nossa, it um monte. into your cup. Bota And lá I'm gonna dentro. maybe two so you can see both. Baking soda into your cup. Oh, you have a nice volcano. Okay, Botou lá. Eita, outro? São dois? and then 2 Aham. tablespoons of water into the baking Depois, soda. 2 colheres de sopa de água dentro do bicarbonato de sódio. Okay. Aí ela está fazendo no vulcão e está fazendo no copo também, para quem não terminou o vulcão, só para poder fazer a reação química aqui. Food coloring. Ah, corante de comida. So this is a little messy, but it's okay. Vai fazer bagunça, se preparem. Olha lá, botou um monte para ficar bem vermelhinho, fingindo que é a lava, né? Ela está fazendo nos dois. Ok, misturou lá. Stir it up a little. Misturou. Okay. Ok. Misturando. Okay. So when a chemical reaction is when you combine some things and you make some new things. Ali está explicando que uma reação química é quando a gente coloca duas substâncias, né, e cria uma outra substância. And when you combine baking soda and vinegar, you make carbon dioxide gas. Quando a gente mistura, né, o bicarbonato de sódio com vinagre, né, vai se formar gás, desculpa, perdi. Gás de dióxido de carbono. Ok, obrigada, Henrique. Carbon dioxide gas. Okay, so we are going to do this chemical reaction by pouring 1 cup of vinegar. I don't have a cup measure, but 1 cup of vinegar into your volcano. A gente vai colocar 1 copo de vinagre dentro da mistura que fizemos. Okay, so I'll show you and then I want to watch you guys do it, okay? Ah, ela quer ver, pessoal. Então, olha só, olha aqui, ninguém faz ainda, que a Liz quer ver. Yes! Ai, que bagunça gostosa. Adoro. É um copo, sim, lá. With the volcano. Agora no vulcão, gente. Olha lá, que legal. Yes! Ah, não, isso aqui para fazer um vídeo de stop motion, né, com os meninos, muito legal. Okay, now I wanna see you guys do it. Gente, a Liz quer ver a reação química de vocês. Quem quer mostrar? Let's see Laura's. A Lala levantou a mão. Vamos lá, Lala, mostra aí. Yasmin, cadê? Eu não tinha corante alimentício. Então a gente está pensando com páprica. Quem não tem corante alimentar pode colocar páprica. Ou urucum também rola, eu acho, né? I don't know, let's see. Muito legal. Ok, Lala, pode mostrar o seu agora, querida. Go. Epa! Que legal! Ainda bem que estava dentro da vasilha aí, hein?
Thank God it was inside the traileys. Oh, yeah. Or you can do it outdoors, too. Ah, do lado de fora pode ser muito divertido. Yeah, and maybe you can try it again. Sometimes there's some left. Oh, see? Oh, se colocar mais vinagre, às vezes dá certo, hein? Joga mais vinagre aí para ver. We did twice already. Oh, did you? Yeah. Sometimes there's some baking soda left in the bottom, so. Às vezes fica um pouquinho de bicarbonato, né, no fundo, que dá mais um pouquinho de reação. E é legal muito isso, bom, né, Dani? A gente estava aqui falando de experimentos de física, agora a gente está falando de experimentos de química. No início ela comentou do projeto de anatomia, né, da mão do Anakin, sim, os tendões. Então a gente tem várias áreas de conhecimento aqui que a gente pode experimentar e aprender. E não precisa ser super conhecedor da área para brincar e se divertir e aprender com isso, não é? É, aquela coisa do aprender brincando, né? Do playful learning. Você vai aprendendo, faz um tema, e depois o que acontece, você vai levando para a química, vai levando para a geografia, onde é que estão os vulcões, como é que eles são, vai levando para anatomia. Muito, muito, muito legal. We're telling them, Liz, that the projects you showed us, they are about chemistry, physics, anatomy, and you don't need to be a big scientist to do this. No, you just need to all. have the will to go and learn, right? Yes, just to be curious and to be willing to try it. Like, don't be afraid of making mistakes. Just try it. If it doesn't work, it's okay. Try something else. Muito legal. Às vezes é fácil, né? Falar, não vai dar certo, mas na hora a gente fica tão frustrado. E aí a gente está trabalhando isso na sala de aula sempre, né? Dá errado, dá errado, não tem problema, faz de novo, brincando, a gente vai aprendendo aí, né? A ficar cada vez mais fortalecido, né? If you want to try this and you don't have the equipment, sometimes you can take a motor out of an old vibrating toothbrush and try to make one using that. So be creative. Look for things around your house that you could use to make science experiments. Ali está dando a dica, se quiser fazer esse robozinho, pode pegar aquelas escovas de dente elétricas, né? Tirar o motorzinho e brincar. E para mais experimentos como esse, não precisa de muita coisa, né? É só você olhar para onde você está, né? E procurar objetos interessantes, inusitados até, para começar a brincar com ciência. Dani, hi. I think Laura is ready right now. Laura, is that right? Are you ready? No, computers already, so we're on round 3 now. Okay. Mouse pad, so we're in the full experimenting phase. Thank you. This is super fun. Yeah, it's good. If you can find a big bottle of vinegar, I would recommend it. Vamos ter que comprar uma garrafa bem grande, hein, Wanda, de vinagre para fazer a experiência com as crianças. Totally, I'm ready, and you see, I don't have the right color here, but I'm trying to use tape, and then I'm gonna color, all the area around, but I think the A Wanda vai tentar lá, ó. It's working. Cadê as crianças, Wanda? Vai. Mais tarde, Wanda, você já tem carta na manga para amanhã de manhã, hein, amigo? Yes. Muito legal. That works. Awesome. Muito legal. O nosso aqui deu certo, só que a gente fez com uma forma de pudim virada do avesso. Uma forma de pudim virada. Oh, great. Que legal. That's Muito such bacana. a good idea. I love that. Ótimo. Some kids love to do the artistic, paper mache, building beautiful volcanoes, but some kids just want to do the chemical reaction. So I think kids should be able to
explore whatever aspect they enjoy about the project. A Alice está falando que tem crianças que gostam da parte artística, de fazer papel machê, de fazer um vulcão todo perfeitinho e lindo, e outros que podem querer ir direto, né, para a reação química, e que está tudo bem, que é legal dar esse espaço, né, para explorar o que está com vontade, né, que tá motivando. Okay, so Liz, thank you so much. We are thrilled by all the experiments and now the great things you brought. We are so happy. And I just have to say thank you very much. I had a wonderful time, right, with you. And thank you. Thank you. This was my first trip to Brazil, and I loved meeting all of you. It was just awesome. Yeah, it was. Yeah. I'm so honored that you asked me. Thank you so much. And I would love to share some. I'll send you some books, and it was just really wonderful. Thank you. Awesome. É isso, gente. Muito obrigado pela presença, Henrique, Daniela Lira, todos os nossos convidados aqui dentro do Zoom. Novamente gostaríamos de agradecer à Embaixada dos Estados Unidos por ter possibilitado essa oportunidade aqui de nos encontrarmos e celebrarmos o Star Wars Day, o nosso May the 4th 2021. Esperamos que ano que vem a gente se encontre presencialmente para podermos compartilhar mais experiências de aprendizagem. Liz, thank you so much. Wander, só para fechar, né, lembrando que esse evento foi um evento de todos os outros espaços americanos. Quantos éramos, Wander, nesse evento? Não, mais de 26 espaços americanos, eu perdi a conta depois dos 26. Então teve bastante atividade a semana toda e agora a gente está encerrando a semana, né, de celebração da saga com a Super Liz. Thank you very much. Thank you. Lembrando que se você quiser rever, May the Force be with you too. With us, yeah. Yes, with us. Lembrando, se você quiser depois, é só visitar o canal da Thomas e você vai poder rever todas essas experiências de hoje, tá bom? É isso. Muito obrigado, nossos participantes. Obrigado, Liz. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Thank you. Bye, bye. Thank you.